Ao vivo, 11h11. Bom dia. Sejam bem-vindos, atores do cotidiano. Esses personagens de um rebanho inanimado que sofrem do mesmo dilema. Estão velhos demais para dizerem que são muito novos. E passam uma vida inteira no mesmo papel. O tá ruim, mas dá pra levar. Não foi minha culpa, não tá fácil pra ninguém. Sabe aquele cara que ia, mas não foi? Não vai. São 6 horas da manhã. Musiquinha de hoje, o que é pior? Me diz o que é pior, desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Baita reflexão, hein? Reverb Poesia, não é a primeira vez que a gente coloca musiquinhas deles, né? Na verdade é um poeta, mas aí se juntou com uma banda e fizeram um Reverb Poesia, o Alan. Tem poesias lindas, super reflexivas e hoje é essa, o que é pior? Desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Quem conhece essa música? Deixa aí os comentários. Bom dia nos 11h11 da vida. Mais uma vez aqui com vocês. Sejam bem-vindos, Elner, Josi, Mônica. Falou direto comigo essa reflexão. Eita, Mônica, começamos então, hein? Humberto, Laís, a gente vai conversar com a Laís hoje. Nossa conterrânea lá de Divinópolis. E a gente vai chamar ela daqui a pouquinho. Bruna, Azul, Catarina, sejam todos bem-vindos. Vivi. E a gente gosta de começar com essas músicas que, não sei se vocês já repararam, são músicas todas que têm uma letra muito forte, muito reflexiva, muito potente. E eu, particularmente, eu gosto de músicas assim. Mais do que a música em si, a letra para mim é muito importante. E já que existe uma ideia por aí que todas as lives a gente tem que dar uns minutinhos para as pessoas entrarem, então por isso que a gente decidiu sempre começar com musiquinhas bonitinhas. Bem-vinda, Marim, Karina, Grito Itacaré, Flavi, Eliseu. Coloca aí de qual cidade vocês são, pra gente ir se identificando aí dentro do nosso Brasil. Nesse Brasilzão. Hoje a gente viu um mapa de um projeto que é parceiro nosso, Transforma Brasil. Eles colocaram, né, o mapa do Brasil. Estamos em todos os estados, estamos em todo o país. E aí a gente olhou um pro outro e falou, poxa, que louco, né? Nós passamos por todos os estados e milhares de cidades, não só uma vez. E é muito legal a gente conhecer projetos de todo o país. E que bom que agora a gente está tendo a oportunidade de compartilhar essas histórias com vocês assim ao vivo. Concórdia, Santa Catarina, já estivemos aí. Conheci vocês na Convenção Nacional da JCI em Campinas. Grande parceira JCI, quem não conhece também tem que conhecer. Sim, JCI tem 70 polos no Brasil e mais de 100 espalhados pelo mundo inteiro. Vilhena, Rondônia, que legal! Seja bem-vinda. Aracaju, Ceará. Crato, Ceará. Já estivemos em Crato também. Aracaju, Sergipe. Muito bom, gente. Vamos chamar a Laís? Vamos ver ela aqui. Nossa conterrânea. A história nossa com a Laís é muito legal. A gente encontrou com ela na rodoviária. Vamos lá. Oiê! Oi! Tudo bem? Bom dia! Que saudade de vocês. Na verdade, muitos anos que eu não vejo vocês pessoalmente. Quantos anos, quanto tempo! E que legal, né? Que a gente poder estar junto, tanto no TEDx. A gente até não divulgou tanto assim, gente, mas vai ter um TED, né? Um TEDx, TEDx, cada um chama de um jeito, em Divinópolis. E nós vamos contar um pouco de algumas histórias. Esse será o nosso terceiro TEDx. Nós fizemos um que chama Como Duas Perguntas Podem Mudar o Mundo.
em Blumenau, fizemos um outro E Se Você Morresse Hoje, em Londrina, e agora é a oportunidade da gente fazer na nossa terra, na nossa cidade, Divinópolis. E a Laís vai estar também contando um pouco das histórias, né? Que ela viveu e sobre todo o empreendedorismo que ela tem durante a vida. Que legal, que prazer, Laís, que prazer estar com você. Diga, vocês dois são um exemplo de vida, como diz a minha mãe. Eu lembro que eu me encantei muito quando eu conheci vocês, há muitos anos, eu nem lembro, fiquei tentando lembrar quantos anos tem, mas não consigo. Mas eu lembro que vocês estavam mais ou menos, assim, não sei se no início, mas ainda não tinha ficado tão conhecido o projeto de vocês na época. E eu lembro que vocês estavam no ônibus vindo para Divinópolis e eu fiquei muito tocada, assim, no meu coração. Eu falei, gente, que lindo. E vocês tinham me contado que tinham abandonado tudo, que estavam procurando os projetos. E eu falei, gente, isso existe, né? Existe gente que é tão boa, que tem um coração tão bom, que quer tanto fazer as coisas pelos outros, conhecer quem está mudando o Brasil. E eu sou encantada pelo que vocês fazem. Ao longo da minha vida também, eu estava contando lá no TEDx, né, esses dias, que eu vi que eu também estava com crise de querer propósito, de querer algo que valesse a pena. Larguei uma empresa grande também, a FedEx, porque eu não estava feliz. Então, essa coisa de largar para trás, assim, algumas coisas que as pessoas esperam da gente para ir atrás de algo maior, né? De um propósito, mas eu acho que vocês entendem isso melhor do que ninguém. E dá para ver quando vocês são felizes fazendo isso. Não é fácil. E uma pontuação aí, não é que a gente seja bonzinho, seja iluminado. Tem uma luz aqui em mim, mas não é que a gente é iluminado. Eu acho que é mais o inconformismo das coisas, né? É mais essa vontade de mudar, né? Não que a gente seja bonzinho, a gente tem zilhões de defeitos. É muito difícil fazer isso, é muito difícil pensar fora da caixa, mas essa vontade de impactar, essa vontade de transformar as coisas acaba sendo maior, assim. E me conta... Que é essa vontade que você tem, né? Então conta pra gente quem é a Laís e o que a Laís faz. Isso. Né? Você saiu da FedEx, você começou a trabalhar com empreendedorismo social, né? Conta um pouquinho desse momento seu, de ter saído da empresa, dessa grande multinacional, né? Ter ido para esse lado mais social, depois pelo todo o trabalho que você fez com a Tabata, que também é um orgulho para nós estarmos com você, falando sobre isso. E depois também sair e querer voltar para Divinópolis para devolver ao meio tudo aquilo que o meio te deu. Ou seja, voltar para sua terra, para suas raízes, para impactar e colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu durante todos esses anos. Conta essa linha do tempo para gente. Para a gente já sabe, né? Para quem está nos assistindo e que vai nos assistir, essa live fica 24 horas, mas o nosso maior público é depois, quando a gente coloca no canal no YouTube também. Não, legal, Yara. Então, te agradeço pela oportunidade de a gente poder contar, porque acho que é isso que você falou, não é que ninguém não é que vocês são santos, nem eu. A gente que faz sacrifício, às vezes deixa de seguir um caminho mais óbvio para ir pelo caminho mais difícil do propósito, do resultado, do impacto social. Existe esse inconformismo, essa vontade de mudar, mas eu acho que existe um chamado também, uma coisa mais forte que a gente, assim, que não deixa a gente sair do caminho, sabe? Porque é tão difícil esse caminho, né? De você querer mudar as coisas, que acho que tem uma coisa maior que te segura. Eu estava na FedEx e eu tinha sonhado durante anos que eu queria entrar numa multinacional, que eu queria ser trainee, que eu queria ter esse status, que eu queria viajar ao Brasil. E aí, quando eu cheguei lá, eu tinha uma ótima qualidade de vida, a empresa pagava tudo para mim, eu morava em hotéis, eu ficava só em lugares super bacanas e tal. E eu tava muito infeliz, mas muito mesmo. Não tava dando para suportar o nível de infelicidade que eu tava sentindo. E eu falava, gente, eu achava que era clichê, que as pessoas falavam assim, às vezes você vai ganhar dinheiro, vai estar bem sucedido e não vai estar preenchido. Eu tive que chegar lá para ver que era verdade. Assim, porque eu achava que era mentira isso. Eu via as pessoas falando, eu falava, isso é mentira, isso é papo. Claro que todo mundo que ganha dinheiro, que ganha bem, ou que tem um cargo bacana, vai estar satisfeito com isso. E aí eu vi que não era. Comecei a procurar meu propósito, fazer coach. Entendi que eu tinha que ir para alguma coisa que tivesse impacto para me realizar mais. Porque eu fiquei a faculdade inteira estudando como mudar o mundo. Eu fiz um curso de relações internacionais. Então você fica estudando como gerar cooperação entre os países, como diminuir a pobreza, como combater a fome,
como melhorar a paz mundial. E aí você forma, você não quer ir trabalhar numa empresa de logística carregando, pensando o que é mais produtivo, quantas caixas você tem que carregar no caminhão, entendeu? Você não encontra prazer naquilo, você não encontra propósito. E aí eu fui para essa ONG, que é a Fundação Brava, que é a fundação de um empresário no Brasil. Eu comecei a entender que existiam alguns empresários no Brasil, conhecer essas iniciativas, essas ONGs, como o Instituto Ayrton Senna, que a irmã do Ayrton Senna criou, que queriam focar muito na educação pública, em estudos, como os think tanks que os Estados Unidos têm, né? E as ONGs nos Estados Unidos. O terceiro setor, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito mais forte que no Brasil. Existe muito dinheiro envolvido, existe um foco enorme, né? E aí eu entrei nessa fundação chamada Brava, que chama Brasil Avança e Vence o Amanhã. Olha que lindo. Brasil Avança e Vence o Amanhã. E a missão deles era fazer o Brasil dar certo. Quando eu vi isso, eu falei, gente, que loucura isso. Trabalhar num lugar que quer fazer o Brasil dar certo, que quer entender quais foram as cidades do Brasil, como Sobral, que conseguiu resolver a educação pública, mesmo sendo um lugar pobre. Né? E aí eu lembro que eu fui para o Ceará estudar o caso da educação no Ceará. Fui para o Rio de Janeiro ver quando que o Rio de Janeiro tinha conseguido melhorar a educação e por quê. E aí eu comecei a estudar pelo trabalho, conhecer projetos e pessoas, inclusive no setor público, secretários de educação que tinham sido super dedicados, que tinham mudado a vida de várias pessoas. E eu descobri um mundo que eu não sabia que existia, Yara, que é esse mundo do setor público, das ONGs, de pessoas motivadas, preparadas, que querem mesmo fazer o Brasil dar certo e querem mudar o país. Então eu fiquei 3 anos nessa fundação, fiz vários projetos, fiz projetos no MEC, fui para o governo de Goiás, governo do Rio, conheci gente do Brasil inteiro querendo fazer várias coisas pelo país, em várias áreas, na segurança, na saúde, na educação, na gestão. E aí, nisso eu conheci a Tabata nesse período também. Ela tinha acabado de voltar de Harvard, na verdade ela trabalhava ainda na Ambev, estava querendo sair, também não estava feliz na Ambev, muito parecida essa minha história fora dela, inclusive, que ela era trainee da Ambev, ela não estava muito já achando que era o caminho ficar ali na empresa. E aí ela estava saindo, ela fundou o movimento Acredito, que é um movimento que prega, que pede a renovação política no Brasil, que pede que tenha mais jovens, mais pessoas que vêm de baixo no Congresso brasileiro, negros, mulheres, minorias, busca representatividade, busca renovação. E eu lembro que eu fui assistir esse negócio no meio de 2017, esse lançamento desse movimento Acredito, e eu olhei assim e falei, gente, que negócio lindo! Assim, eu senti tanta verdade, sabe? E era um bando de jovens que tinham voltado de Harvard, que tinham estudado fora e que tinham entendido que eles precisavam, para mudar o Brasil, mudar a política, que precisava conseguir colocar gente jovem na política, gente competente. E aí aquilo, para mim, foi muito forte no meu coração. Eu vi muita verdade neles, fez muito sentido. Uma visão de mundo muito tentando ir além da polarização. O Brasil, naquela época, já estava muito dividido entre esquerda e direita, e eles falando, não, vamos olhar para o que dá certo nos dois lados, que é uma ideia tão fantástica, eu acho, assim, de você ficar no meio do caminho e olhar o que a esquerda já fez de legal no Brasil para combater a pobreza e a desigualdade, vamos seguir. E o que a direita propõe para o desenvolvimento econômico, vamos seguir também. Então, assim, eu lembro que eu encantei com aquilo. E a Tabata era uma menina, naquela época, se ela foi eleita com 24 anos, naquela época, eu acho que ela tinha 22, sei lá. E eu vi ela lá, fiquei encantada com o movimento, comecei a me aproximar do movimento. Eu lembro que eu já senti no meu coração assim, nossa, um dia eu quero levar isso para Divinópolis, esse movimento Acredito. Isso em 2017. Porque eu sempre tive uma raiz muito forte aqui, porque eu cresci aqui, minha mãe, todo mundo, a família inteira, então eu sempre vim muito, né? Tanto que uma vez vindo, eu encontrei vocês. E aí eu comecei a me aproximar do Acredito e me aproximei da Tabata. E ela estava naquela coisa, vou ou não vou ser candidata. Eu tinha um sonho de fazer um mestrado fora, em Harvard. E ela já tinha estudado em Harvard. E aí eu comecei a conversar com ela sobre isso e tal. Me apliquei para o mestrado. Não passei no mestrado. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque foi a primeira vez que a vida me deu uma sacudida, assim. Tipo, você não vai conseguir tudo que você quer. E aí, quando eu não passei... Foi na semana que eu não passei, eu falei com ela, eu estava arrasada e tal. E ela falou, não, então me ajuda. Vem ser coordenadora da minha campanha. Ela me convidou. Ela falou, eu tô querendo ir. Se você for, eu vou. Se você me ajudar, eu vou. Porque ela tava meio assim, dividida e tal. E aí eu saí do meu trabalho, que eu já tinha mais de 3 anos que eu era gerente nessa fundação. Eu saí do meu trabalho e fui. E aquele trem, sabe quando você pula de cabeça? Eu lembro que o povo assim, me achou louca. Do mesmo jeito que quando eu saí da FedEx, que era uma empresa que tem mais de 200 mil funcionários no mundo. Uma multinacional gigantesca. Eu podia morar em qualquer lugar do mundo. E eu tava assim, no topo, porque eu entrei como trainee para virar executiva da empresa. E aí eu saí, fui para uma ONG com 10 funcionários, que ninguém sabia o que era. E aí a mesma coisa quando eu saí da ONG. Quando o povo entendeu o que era a ONG, que tava legal e tal. Aí eu saí para fazer campanha, inclusive os meus pais, tipo assim...
Meu pai até que me apoiou, mas a minha mãe falou, meu Deus, minha filha tá louca. Que ela tá saindo desse trabalho dela que ela gosta para ir mexer com política. E o povo acha que política é um negócio assim que você vai virar traficante de drogas, entendeu? Que você agora virou bandido e tal. Minha mãe não sentiu isso porque ela não conhecia, mas as pessoas têm muito preconceito. Então eu lembro que as pessoas acharam que eu tinha soltado. E o pessoal falava para mim, inclusive a Tata tá com um projeto aí que ela vai contar em detalhes o que a gente sofreu, mas a gente sofreu muito preconceito. O pessoal falava para mim, para ela, ela não vai ser eleita, é impossível, é só um milagre para Tabata ser eleita, porque isso já era abril de 2018 e a eleição era em outubro. E ela não era tão, ela era conhecida em São Paulo, mas não era tão conhecida assim e tal. E aí a gente foi correr atrás, aquele desespero, foram os piores meses da minha vida, porque eu não sabia nada de política, não entendia como funcionava uma eleição, o que precisava para ganhar uma deputada, então eu tive que correr atrás de tudo, sabe? E graças a Deus, eu acho que assim, as pessoas identificam muito a verdade, sabe, Ara? Como é o caso de vocês dois. A Tabata sempre foi muito apaixonada por combater a pobreza, por melhorar a educação, a história de vida dela é essa. Eu lembro quando eu fui na periferia de São Paulo, que é onde a mãe dela mora, onde ela mora ainda, ela está na casa da mãe dela, na periferia, lá na Vila Missionária, que é uma comunidade. Quando eu conheci a casa dela, quando eu conheci a mãe dela, quando eu vi, assim, de onde ela veio, me deu um peso tão grande, assim, um chamado de responsabilidade, de tipo, eu preciso ajudar ela, tem que dar certo, porque olha o que ela representa, sabe? Eu nunca tinha ido numa comunidade periférica, assim, de São Paulo, eu não sabia o que era isso. Que Divinópolis você não tem comunidades nesse nível. Você tem pobreza e tudo, mas você não tem. Então, assim, eu lembro que eu tive um tapa na cara, assim, sabe? E eu senti um peso, falei, meu Deus, me ajuda, eu preciso eleger essa menina. Porque olha só de onde ela veio, o que ela representa e o que ela pode fazer. Então, assim, a gente passou um perrengue enorme juntas na campanha. Graças a Deus ela foi eleita com muitos votos, né? Ela teve 264 mil votos em São Paulo. Ela foi a sexta deputada mais votada em São Paulo. E ela é a segunda mulher mais votada no Brasil no Congresso. A primeira deputada é a Joyce Hasselman e ela é a segunda mulher que teve mais votos no Congresso Nacional. E aí foi um negócio assim que a gente não acredita. Eu lembro que ano passado em Brasília eu falava com ela assim, nossa, de vez em quando me dava um negócio, eu falava, gente, você foi eleita, né? Tipo assim, dava um susto, assim, porque foi tão difícil. Você Nossa, sabe, quando deu você sai do certo. zero, quando você começa as coisas do zero e todo mundo fala que é impossível, quando o negócio dá certo, você não acredita muito, assim, sua ficha não cai que o negócio deu certo. Então, eu fiquei lá em Brasília um ano com ela, ajudando ela ano passado, a gente ralou muito e tudo, mas eu lembro quando ela foi eleita, eu falei, Tabata, você sabe da minha vontade de voltar para Minas, eu vou com você para Brasília, vou ficar esse ano de 2019, mas em 2020 eu quero voltar para Minas, para fazer 1000 coisas, para ajudar as pessoas lá, então eu já voltei, já comecei projetos sociais aqui, uma campanha de combate à violência contra a mulher, que é a União Mulher... Peraí. Tô falando muito. Não. Primeiro, a doida que largou a FedEx para ir trabalhar numa ONG. Depois, a doideira de ter largado a ONG na hora que estava tudo já encaminhado para poder começar uma campanha política. Depois, largar tudo isso para voltar para a cidade para começar do zero. Sim, eu adoro essas histórias. Não, a pessoa não... Eu falo, gente, como é que eu vou ter sossego na minha vida? Porque eu sempre fico me tirando da zona de conforto, né? Assim, a hora que o negócio dá certo, eu sinto que eu cumpri a missão, que eu já deixei meu legado. E, de fato, com a Tabata, acho que meu maior legado era ajudar ela a ser eleita, sabe? E ajudar nesse primeiro ano de mandato. Agora ela já decolou, ela voa, ela vai voar sozinha. E ela não acho que ela precise mais de mim agora, assim, entendeu? Eu acho que quando ela mais precisou de mim, eu estive com ela. E agora eu sinto que é o contrário, até eu que preciso dela para tentar trazer essa força desse movimento para Divinópolis, para Minas. Acho que Minas está muito sem liderança jovem, está muito sem ação nesse sentido. Então ela já veio aqui em Divinópolis algumas vezes, quer vir mais. Eu quero poder conseguir mobilizar tábatas aqui em Divinópolis, entendeu? Não só em Divinópolis, mas em Minas, né? Assim, mulheres que queiram ir para a política, mulheres que queiram fazer transformação. Até o próprio terceiro setor aqui é mais fraco, eu acho, na minha opinião, assim, precisa também de mais força. Aqui em Divinópolis eu praticamente não conhecia. Depois eu fui conhecer e ver que tinha outros projetos para focar em mulheres. Mas assim, eu quero quebrar alguns paradigmas aqui, porque eu sinto que o que adianta eu ficar trabalhando pelo Brasil, pelo mundo, e a minha terra ficar com tantos desafios, né? Eu comecei a descobrir aqui em Divinópolis que existem muitos casos de violência contra a mulher, muitos mesmo, muitas mulheres que sofrem abuso, que sofrem violência, meninas jovens que têm relacionamentos abusivos. Existe um machismo muito grande. Então, eu dando palestras aqui, indo em vários lugares, eu falei, cara, tem muito para fazer aqui em Divinópolis. Na educação, eu estou montando uma ONG aqui também para tentar ajudar jovens, você vai gostar disso.
Eu queria ensinar programação, inglês e competências do futuro, competências socioemocionais para jovens pobres, aqui, alunos de escola pública, que estão no ensino médio e que estão muito sem perspectiva. Porque eu lembro que Tabata falava isso, e quando eu ia com ela nas palestras em São Paulo, na periferia, eu percebia isso, Yara. Mas aí eu vim nas escolas públicas aqui em Divinópolis e eu vi a mesma coisa. Que você fala com um jovem assim, qual que é seu sonho? Você está no ensino médio lá, né? Qual que é seu sonho? O que você quer para sua vida? Eles olham para você assim, tipo, com uma cara de... O que você está falando? Sabe assim, não tem sonho, não vê sentido na educação. O cara tá ali porque ele tá obrigado, porque ele quer passar de ano, mas ele não entende o valor da escola. E não é culpa dele, porque é um desafio no Brasil inteiro. A escola não é transformadora, entendeu? Então, assim, você precisa conseguir fazer com que a escola seja um espaço de transformação e onde esse menino sonhe e consiga realizar esse sonho. Porque é só isso que vai mudar o Brasil, né? Sim. Aí em Jardinópolis, um bairro de Divinópolis, foi um dos primeiros contatos que a gente teve com essa questão dos sonhos, né? Que a gente foi perguntar para jovens lá do Jardinópolis, e aí, qual que é o seu sonho? E aí muitos não tinham. E dar essa oportunidade para que o jovem possa ser aquilo que ele quiser é extremamente importante, gente. É salvar vidas. A gente estava conversando com o André Trigueiro agora mais cedo sobre o CVV. A questão do suicídio no Brasil, ela é uma questão de saúde pública, porque as pessoas perdem o sonho, perdem aquilo, o sentido da vida, aquilo que a pessoa nasceu para fazer. E aí vem um mundo onde você tem que entrar dentro de uma caixa, aí você tem que, qual que é o seu, aí quem tem sonho até, qual que é o seu sonho? Sei lá, meu sonho é ser engenheiro. Meu sonho é trabalhar com informática. Não, mas informática não dá muito dinheiro, você vai ter que ser advogado. Aí o cara abre mão do sonho dele para fazer advogado, porque aquilo ali dá dinheiro e vira uma pessoa frustrada a vida inteira. Até isso a gente precisa de trabalhar com os jovens, porque como é uma comunidade pobre, muitos não têm sonhos. Dinheiro, né? Muitos não têm sonhos, e os que têm abrem mão dos seus sonhos para poder ganhar o dinheiro, para poder ter que sustentar a família, né? Então é bem complexo. Em Divinópolis tem várias comunidades de extrema pobreza que estão passando bastante dificuldade, que vão passar ainda mais agora. E a gente ficou super feliz com esse movimento que você está fazendo aí, que é o que precisava. Muita gente entra em contato com a gente, tipo assim, São Divinópolis, mas aqui não tem nada, né? Aqui não tem projeto nenhum. Entra no nosso site. Tem um monte de gente. Tem um monte de gente fazendo, mas é muito anônimo. Culturalmente aí, você tem que fazer o bem, mas não pode falar. Porque se você falar, não está sendo mais o bem. Você está querendo aparecer. Então, tem uma cultura aí de que a solidariedade, a caridade, ela tem que ser muito silenciosa. E a gente bate muito em cima dessa tecla. Não pode ser, gente. A gente tem que falar as coisas boas que estão fazendo, que as pessoas estão fazendo. Não é para aparecer, é para poder motivar outras pessoas a fazerem. É algo tão simples, tão lógico, né? Tipo assim, as pessoas, as meninas hoje vendo você, poxa, eu quero ser a Laís. Né? Eu quero fazer igual a Laís. Olha o que a Laís fez aí pelo mundo e agora voltou para a nossa cidade e está impactando aqui. Então, assim, a gente está muito orgulhoso de você ter voltado. Fica emocionada. Conta com a gente, com o que você precisar, pode contar com a gente. Mas conta os projetos daí. Esse trabalho que você está fazendo com as mulheres, né? Deixa eu contar. Esse trabalho de empreendedorismo. Isso que você falou de exemplo, né? Eu queria comentar isso que você disse. Eu quero ser igual a Laís. Eu falava isso com a Tabata quando ela estava na campanha. Eu falava assim, para mim, o maior legado que você vai deixar, se você for eleita, é o exemplo que você vai dar para várias meninas desse país. Sim. Pobres, de periferia, que vieram de baixo, de que elas podem sonhar, inclusive podem querer ir para política. Porque, assim, que deputada jovem você conhece? Que, assim, ou política jovem, mulher, que veio de baixo, você olha e fala, isso aqui, existe essa carreira, existe essa possibilidade? Não tem. Então, assim, eu falava... Mulher já é difícil, de comunidade pobre já é difícil. Jovem é quase impossível, né? Quase impossível. Acaba até um exemplo. Então, assim, essa coisa do exemplo, você falou de mim, né? Eu quero mostrar para as meninas aqui em Divinópolis, de todas as classes sociais, exatamente isso. Não desista do seu sonho, não deixe ninguém falar que você não pode. Quando eu fui para BH fazer minha faculdade de Relações Internacionais, todo mundo falava isso que vocês falaram. Você não vai ganhar dinheiro, esse curso não serve para nada.
onde você arrumou isso, você tinha que ser médico, advogado, engenheiro. Inclusive, meu pai não queria que eu fizesse o curso. Mas eu enfrentei ele e falei, pai, eu vou fazer e eu vou te provar que você está errado e que eu vou ser bem-sucedida. Eu tive essa força interna, mas não é todo mundo que tem essa força de enfrentar todo mundo, tampar o ouvido e falar, não vou ouvir ninguém e vou atrás do que eu quero, entendeu? É muito pouca gente que dá conta de fazer isso. Então, eu quero ajudar as meninas aqui de qualquer classe social, de qualquer perfil, a entender isso, que assim, olha, você tem que seguir seu coração, você tem que ir atrás dos seus sonhos. Eu quero criar essa rede de apoio, então esse grupo que a gente criou de empreendedoras, né, Elas por Divinópolis. A gente pensou muito na crise do coronavírus agora, porque o pessoal está sofrendo para vender, a pessoa que faz um bolo, que é cabeleireira, que é maquiadora. Ó, a Fernanda lá, a Isaiara, fez faculdade de moda na minha turma. Ah, que legal! Muito bom, não sabia. Fizemos faculdade juntas, e a Fê, linda. A Fê, meu Saudade, amor, aqui. A Fernanda aqui é uma das pessoas que me motivou a voltar para Divinópolis. Eu nunca falei isso para ela, mas quando eu conheci Olha. ela no ano passado, eu olhei assim e falei, gente, a Fernanda é muito empreendedora, ela é muito ativa, ela é muito visionária. E ela virou minha sócia, inclusive, no negócio de moda que a gente sonha, que a gente está botando para nascer. E ela foi uma das pessoas que me inspirou. Eu conheci muitas pessoas no ano passado daqui da cidade que me mostraram assim, olha, tem muita gente empreendedora, tem muita gente visionária em Divinópolis que dá para fazer muita coisa legal juntos. E volta que é o caminho. Então, assim, eu estou falando do projeto das meninas, do Elas por Divinópolis, eu quero criar essa rede de fortalecimento. Então, a gente criou um grupo de WhatsApp, a gente já está com 200 empreendedoras e a gente fica mandando dicas, como melhorar a gestão, como melhorar o marketing da sua marca. Uma vai seguindo a outra. Então, o pessoal está dando depoimento de, a gente está aumentando as vendas, a gente está aumentando os seguidores, a gente está criando parcerias. Então, assim, o poder do network da rede, né? Isso é muito forte, assim, isso é muito poderoso. E a gente precisa criar isso aqui em Divinópolis mais forte. É isso que você falou, que as ONGs, por exemplo, são muito pontuais, muito desarticuladas, não fazem propaganda. Mesma coisa também é no setor aqui de empreendedorismo, de negócios. Uma ou outra pessoa que tem visão consegue se destacar muito, porque a cidade tem demanda para tudo. Aqui é uma cidade que corre dinheiro, uma cidade polo. Só que a gente precisa empurrar, eu acho, e ajudar e fortalecer essas empreendedoras, e mostrar o caminho e dar orientação. E eu adoro esse assunto, então eu tô adorando envolver com isso aqui e ajudar ela. Sabe que você falando aí, me veio uma coisa que eu e o Dudu, a gente reflete muito sobre Divinópolis, né? O poder de cooperação, o sentimento de cooperação, ele é pouco estimulado, é mais estimulado a competição. Então, tipo assim, eu não posso falar aquilo que está dando certo para mim, porque vai que o outro copia e faz e ganha mais dinheiro do que eu. Eu não posso falar que eu tô bem, que eu tô dando certo, porque vai o olho gordo do outro, não sei o quê. Sabe essas coisas assim? Um pouco dessa cultura que a gente precisa de quebrar, que nós estamos vivendo um novo mundo, a gente está vivendo essa transição aí agora, e essa pandemia ela vai potencializar essa transição, isso é fato. Então, essa transição e a cooperação, esse novo mundo vai ser um mundo de cooperação. Né? Vai ser um mundo de compartilhamento. Esse network ele é extremamente importante para a gente fortalecer até cada nicho de mercado. Porque se a gente não fortalecer o nicho de mercado, não dá para subir sozinho, são poucas pessoas. E você está falando de network, muito legal. O Nani Júnior, né, que é o Hernani Júnior, do Em Construção, que é meu primo, ele também vai participar do TEDx, né? TEDx Divinópolis. E aí a gente estava participando de um grupo dele, a gente está participando de um grupo que é muito legal, que é um hub que ele construiu. E aí ele pediu para fazer a personalidade, né? Para descrever qual que era a sua personalidade. Existe um site que faz esse... IND, não sei das quantas, umas siglas lá, que você vai responder umas perguntas, dá o seu tipo. Nós respondemos as perguntas e estava dando IN, não sei o que, não sei das quantas. Tá errado. Porque tá todo mundo colocando lá EN, TPS, não sei das quantas, o nosso tem que ser também. O nosso tá dando I, alguma coisa a gente tá fazendo de errado. Aí fiz de novo. I, não sei o que, não sei o que. Gente, o que é isso? Aí eu fui ler. Apenas 1% da população tem esse tipo de personalidade. Que é uma personalidade de mais empreendedorismo, mais pensando no social, tem uns exemplos bem assim, Mandela, Luther King, quero fazer isso para ver, legal. Muito legal. Aí eu, caramba, que loucura. Então, apenas 1% pensa nesse sentido, infelizmente.
Apenas 1% pensa nesse sentido de coletividade, mais e tal. Então, a gente tem que entender até isso para poder inspirar as pessoas. Peraí, essa pessoa ela não tem essa personalidade. A gente vai ter um trabalho muito maior para plantar uma semente no coração dela. Olha que interessante. Então, é um estudo muito profundo. O que nós estamos falando aqui não é algo aleatório, que a gente tem que fazer network para a gente crescer. Não, gente. É através de estudos, de ciência, que a gente também vai poder fazer esse crescimento, né? E, então, um grupo de WhatsApp com 200 empreendedores, isso tem quanto tempo? Tem quanto tempo que vocês começaram? Não tem nenhum mês. Imagina daqui a um ano. Agora, imagina daqui a 10 anos. O que a gente está falando muito também é que... vai deixar, né? É porque nós estamos vivendo um momento histórico, né, Laís? Aí, daqui a 30 anos, os nossos netos vão estar perguntando, poxa, vovó Laís, ó tia Laís, não sei se você vai querer ter filhos. Você viveu naquela época, naquela pandemia? Tá nos livros de história. Como que foi? Como que foi? E aí, o que a gente vai falar, né? Passou, foi difícil, fiquei em casa. Ou não, cara, eu construí uma rede de empreendedoras para poder mobilizar a minha cidade, para poder ajudá-las. Olha que incrível, isso é muito lindo, isso é muito lindo. Sim, não, essa vontade de deixar legado, de deixar uma marca, né, da nossa existência, fazer um sentido maior do que a gente mesmo, acho que é isso que move a gente, né, Yara? E você falou da colaboração, é justamente essa questão da economia colaborativa que eu tô querendo fomentar. No grupo, no início, eu tive dificuldade. Algumas pessoas, mas eu não vou divulgar alguém que é meu concorrente. Porque, como entrou muita gente, entrou, por exemplo, 2 corretores de seguros que são concorrentes. E eu falei, gente, mas qual que é o problema de você divulgar alguém que é seu concorrente? Hoje você divulga ele, amanhã ele te divulga, tá tudo certo, entendeu? Assim, não tem porquê. Então, assim, tô quebrando, eu sinto que é isso, é uma quebrança, uma mudança cultural, assim, quebrando pedra mesmo, né? Você tá ali fazendo um esforço para o pessoal abrir a cabeça e entender que é bom para todo mundo. Se todo mundo melhorar, é bom para todo mundo. O dinheiro vai correr, a economia é uma coisa só, então o dinheiro ele corre ali para todo mundo, né? Então, fomentar isso. Agora eu estou tentando fomentar entre eles as trocas, porque como o dinheiro está curto, eu falei, gente, se a gente fizer uma mão lava a outra, por exemplo, você faz sobrancelha, a outra faz a unha, vocês estão sem dinheiro, troca o serviço. Uma faz o serviço para a outra. Então, agora a gente está tentando criar dentro do grupo essa cultura de escambo, assim, de troca, de um oferece um serviço em troca do outro e a gente se ajuda, porque nesse momento de crise está todo mundo com menos dinheiro, né? Então, isso também a gente está tentando fomentar. Você conhece um aplicativo que é um projeto que chama Blive? Blive? B-E-I-V-E. Sim, sei. Exatamente isso. É um projeto de trocas. Eu sou psicóloga, mas eu quero praticar yoga. Então, eu dou 1 hora de tempo ali como psicóloga e o Dudu, que é professor de yoga, me dá 1 hora. A gente vai trocando esse escambo. 3 livros que eu gosto muito. Que O que é meu é seu. Você já leu ele? Não, que lindo. O que é meu é seu. A economia circular, né? Que é essa economia que a gente deveria de praticar ela muito, né? E eu falo muito sobre não é que a gente não precise das coisas, gente. Ninguém vive de luz. Nós somos matéria, a gente precisa de matéria para sobreviver. Mas, sinceramente, a gente tem que parar de querer ter a posse. A gente tem que querer ter acesso. A gente acredita nesse mundo de abundância que existe muito para todos. O problema é que alguns seguram e aí fica faltando lá, aí gera escassez. Então, se a gente entender que o que é meu é seu e que a gente pode viver muito bem nisso, nossa, o mundo ia se transformar. É um novo paradigma, né? É um novo paradigma. Você tá me lembrando dos guarda-roupas de aluguel que o pessoal tem tentado fazer. Você não precisa necessariamente ter a bolsa. Você vai lá, usa, paga um valor, pega emprestado, troca. Então, assim, dá pra... E eu acho que agora, né, vocês estão falando do momento histórico, tem muita gente que não tá percebendo isso. Acho que isso é um legado, inclusive, para vocês deixarem todos os lugares que vocês forem, todas as lives que vocês fizerem, chamar a atenção do pessoal disso. Gente, a gente está vivendo um momento muito histórico, uma mudança de paradigma profunda, né? Onde a questão da tecnologia, tudo isso vai se acelerar muito, né? Toda a revolução, aquelas coisas que o Val Harari fala, né? Das mudanças nas relações de trabalho, desemprego em massa, tudo isso vai ser muito acelerado agora. Então, a gente vai precisar estar muito atento
e com a consciência muito clara de que nada mais vai ser como antes, ou não deveria ser como antes. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade para se tornar alguém melhor, para inovar. Eu tenho falado muito isso para as meninas do grupo. Inovem no mercado de vocês, estudem, aproveitem o tempo para estudar, para inovar, para ser criativo. A gente vai precisar demais disso. O consumismo desenfreado, eu quero acreditar que ele vai ser reduzido no pós-pandemia, porque essa pandemia não vai acabar assim, né, de um dia para o outro, vai ser um processo que vai ser longo, vai ser doloroso. Então, vai faltar dinheiro para todo mundo por muito tempo no mundo, não vai ser só no Brasil, né? Então, é uma grande depressão mundial que a gente está vivendo, estilo anos 30, que a gente estudou nos livros de história. Então, a gente vai precisar rever hábitos, rever consumo, rever tudo. E eu espero que isso impacte positivamente o meio ambiente e as nossas relações, que a gente seja mais cooperativo, que a gente entenda que acumular dinheiro e acumular muita coisa não necessariamente é o caminho da felicidade, do sucesso. Ressignificar o sucesso, né? Eu tenho conversado muito isso com a Fernanda. Como é que a gente pensa em ressignificar o que é ser bem-sucedido, ser chique, ser bem produzido. Isso já estava acontecendo no mundo da moda, sustentabilidade, menos consumismo, mas eu acho que isso agora vai dar uma acelerada. Assim, eu quero acreditar. Ah, nós acreditamos. Nós acreditamos. Muita gente pergunta assim, que mundo que vocês vivem, né? Porque a gente tem uma fala tão esperançosa há muitos anos, né? Já tem 10 anos que a gente faz esse trabalho. Então, a gente tem uma fala esperançosa que a gente convive com pessoas que já estavam mudando. Só que tem um grande amigo nosso que ele fala assim, tem um grupo de pessoas que ainda está dormindo, que está rindo do sofrimento do outro. Tem um outro grupo de pessoas que não consegue dormir porque tem muita fome. E um outro grupo que não consegue dormir porque tem muitos bens, aí tem medo daqueles que têm fome vir roubar. Conclusão, tinha muita gente dormindo. Depois eu vou te mandar esse vídeo, é lindo. Chama esse vídeo, um documentário que a gente fez com ele, na Cracolândia. Nós fomos na Cracolândia para gravar, ele largou tudo para morar na Cracolândia, para tirar jovens da dependência química, Fernando Góes. Ele é maravilhoso. Então, resumindo essa história, é que tinha e ainda tem muita gente dormindo, né? Mas vai chegar um momento desse despertar coletivo. E esse momento é agora, né? Com essa pandemia, se a pessoa não despertar agora, vai ser difícil. Não desperta mais. Não vai ser difícil despertar, porque tem gente que realmente não vai mudar, né? Tem até um projeto que eu gosto muito, que chama APAC, Método APAC. O método APAC são nas prisões, né? Sim, o índice, né? o índice de reincidência numa prisão comum é 89%, numa APAC é 9%. Ou seja, 10% realmente ali não vai recuperar, porque tem algum distúrbio e tal. Então, eu acho que é o método APAC. 10% das pessoas não vão despertar, não. Mas é a oportunidade de 90% estar olhando o outro e pensar mais no cooperativismo, na colaboração mesmo. Essa economia solidária e colaborativa é o que a gente vive assim na veia mesmo, que era muito difícil de explicar antes. Hoje ela vai estar mais palpável, porque vai estar mais pessoas falando. Então a gente é muito esperançoso, né? E muito pioneiro, né? Porque vocês viram isso lá na frente, há muitos anos atrás, e é muito impressionante como algumas pessoas conseguem enxergar as coisas antes. E precisa disso, né? De alguém puxando essas agendas, esses movimentos que são o futuro, né? Que esse futuro que eu acho que já chegou e que, infelizmente, muita gente vai demorar para acordar. E tomara que seja 10% mesmo. Quero ser otimista também. Tem um outro livro que é Como Adiar o Fim do Mundo. É bem legal também, que fala sobre essa economia solidária e colaborativa. E um outro movimento, não sei se você conhece, Capitalismo Consciente. Sim, conheço. Foi muito legal a nossa história com o Capitalismo Consciente, porque é o que a gente prega mesmo, né? Muita gente fala assim, vocês são socialistas, comunistas. Não, nós acreditamos no capitalismo, nós não acreditamos na igualdade, nós não queremos igualdade, a gente acha injusto igualdade, porque algumas pessoas trabalham mais, né? Sim. Mas a gente é a favor da equidade, a gente dá as mesmas possibilidades para todas as pessoas. Equidade, sim. E o capitalismo consciente, ele fala muito sobre isso. E nós estávamos num evento em São Paulo, no Cívico, um evento do Transforma Brasil, e aí, então lá, de repente, chegou um cara grandão batendo nas minhas costas. Você é Yara, você é Eduardo? Uhum.
Somos. Os caçadores de bons exemplos, olhando para cima, porque ele é grandão. Aí eu falei assim, ué, você é o Thomas do capitalismo consciente? Ele só. Aí ele falou assim, pois é, cara, na hora que eu vi vocês dois, nossa, eu sou fã de vocês, porque eu falo na teoria o que vocês fazem na prática. Aí eu, não, super emocionado. Não, nós que somos fãs de você, Helena. Aí, bom, aí amanhã é o lançamento do meu livro, Capitalismo Consciente Brasil, Guia Prático. E eu queria, junto com o Raj, eu queria que vocês estivessem lá. Eu, claro, nós vamos. Que lindo! Aí demos o nosso livro para ele. Isso era, sei lá, meia-noite, era tarde pra caramba. Aí no outro dia, 8 horas da noite, lançamento do livro, nós chegamos lá e o Thomas, eu odeio vocês. Aí eu, o que eu fiz, Thomas? Ontem você nos amava, hoje você nos odeia, o que eu fiz? Aí ele falou assim, eu não sei o que vocês fizeram com a minha esposa, mas eu cheguei lá na minha casa, era quase 1 hora da manhã, e hoje, na hora do almoço, a minha esposa tinha lido o livro inteiro de vocês, sendo que ela não leu nem o meu livro ainda. Ótima essa história. Mas aí a gente riu, deu risada pra caramba. E a gente tem o livro novo que está saindo agora do Capitalismo Consciente com o Thomas. Tem um pouco da nossa história também, tem uma parte, um capítulo escrito por nós. Então, assim, além de nós acreditarmos no capitalismo consciente, quem não conhece, conheça, pesquise, precisa comprar livro, não. Joga aí no Google, na ferramenta de busca. E quem não conhece, conheça, mas é importante também viver na prática, nesse momento. Esse momento, essa moeda nova, esse novo tipo de troca, esse novo tipo de cooperação é extremamente importante. Acho lindo você falar isso, Yara, porque eu acho que a gente tem que querer um mundo justo, socialmente falando, né? Onde não tenha miséria, pobreza extrema, sofrimento, desigualdade profunda, né? Eu também sou dificilmente compreendida por causa disso, porque eu sou fascinada pela meritocracia, desde que você tenha pontos de partida iguais, né? Então, assim, para mim, competir com alguém que teve mais ou menos a mesma formação que eu, as mesmas oportunidades, eu sou super competitiva para competir no mercado, para conseguir. Eu acho que cada um tem que ganhar um pouco mais, mesmo de acordo com performance e tudo. O problema é quando você fala de gente que veio muito de baixo, que não teve oportunidade de estudar, de fazer nada, e aí é muito injusto você falar que a pessoa não conseguiu porque ela não quis, porque ela não foi competente, né? Aí não dá. Não dá. A gente participou de um festival Novo Mundo e eles fizeram aquela fila, eu não sei como chama aquela dinâmica. Eu sei qual é a dinâmica, dos privilégios, dos como que chama? Esqueci. Ai, tem um nome mesmo. Mas a pessoa, cada um vai dando um passo para frente, né? Quando conseguiu uma resposta. Se você nasceu, se você tem pai, mãe, nasceu numa família, fica quieto. Se você não tem pai e mãe, dá um passo. Se você não tem o pai, dá um passo. Se você não tem mãe, 2. Se você não teve acesso bom, enfim. Gente, é impressionante. Corrida dos privilégios, eu acho. Corrida dos privilégios. Eu acho que todo mundo devia de fazer essa dinâmica para entender o que é isso, né? Então, nós somos a favor da equidade e do capitalismo consciente. Mas agora me conta, e a questão dos abusos que a gente estava falando mais cedo? Divinópolis é uma cidade machista, né? E a quantidade de abusos e abuso físico e emocional, né? Existe o estupro e existe o abuso sexual, né, gente? Tem uma diferença que é tão importante quanto o outro e que machuca a vida das pessoas. E né? psicológico. E psicológico. E conta aí qual que é o trabalho que vocês estão fazendo. E não é denegrindo a imagem de Divinópolis. Nós vivemos num país machista. Isso. Sim. Estamos falando de Divinópolis. Divinópolis é porque ela é de Divinópolis, nós somos de Divinópolis. O Brasil inteiro é machista, né? E tem essas questões no Brasil inteiro, em quase todas as cidades. Sim, o que é muito triste. Né? Exato, perfeito. Vamos achar que a gente está falando mal de Divinópolis. Não é mal de Divinópolis. O Brasil é um país machista. Perfeito. Divinópolis é só um exemplo, né? Exemplo. Disso. Perfeito. É o que você está fazendo aí, né? O Brasil, você sabe que é um dos países mais perigosos para você nascer mulher no mundo, é um dos países que mais tem estupro no mundo, tem mais violência contra a mulher, e aí quando eu falo violência contra a mulher, eu tô falando muito dessa violência doméstica, assim, do companheiro que agride, marido, namorado, enfim, não vou nem entrar no assunto do estupro, que é muito pesado, que é algo que tem a violência infantil também, tem a pedofilia, tem um monte de coisa aí que é muito pesado, que eu não domino tanto, mas falando dos relacionamentos abusivos com as mulheres, o que a gente tem feito aqui em Divinópolis, que a gente está muito impressionado de ver o resultado.
A gente estava indo antes da pandemia, nas escolas públicas e nas universidades, fazer palestras sobre essa questão da mulher na sociedade. Então, tentando com muita sabedoria para não ter resistência por causa do conservadorismo é muito grande. Então, podem falar, mas você é feminista, mas você está pregando que a mulher se sobrepõe ao homem. Não é isso. A gente está indo falar da condição da mulher na sociedade, que é uma condição que põe ela mais frágil, que ser mulher é muito difícil, ser mulher dá medo, você tem medo de sair na rua sozinha, você tem um namorado que às vezes você acha que ele é bom para você, um belo dia você descobre alguma coisa, ele vai lá e te bate. Então, assim, todo mundo que é mulher não tem teto de vida, a gente está sujeito a muita coisa, né? Principalmente no Brasil. Então, a gente foi muito nas escolas falar do que são esses relacionamentos abusivos. Como é que você faz para saber que você tá ou não no relacionamento abusivo? Porque às vezes a violência ela não é física, mas ela é verbal, ela é emocional. Às vezes o namorado controla a vida inteira da menina, proíbe que ela tenha amigos, controla o WhatsApp, controla o Facebook. Então, a gente começou a falar disso. E aí as pessoas choram, vêm falar com a gente no final, vêm falar que não sabia que estava num relacionamento abusivo, que descobriu na palestra. Isso aconteceu comigo várias vezes, eu fiquei muito chocada da pessoa falar isso. Meninas jovens, Yara, falando assim, eu falava isso à minha mãe, porque a falta de referência, né? Você vai reproduzindo o padrão. A minha mãe falava que meu namorado estava certo, que eu é que estava errada. Tipo, o cara controlando a vida da menina, não deixa ela ter amigo na faculdade. A vida da menina virou um namorado, praticamente, o que não é saudável emocionalmente. Ela não tem mais amigos, ela não pode mais sair com ninguém, ela não pode mais conversar com ninguém, é só o namorado. E a mãe falando que o namorado estava certo, que ela deveria seguir e obedecer. Então, assim, tem um desafio cultural muito grande de você quebrar esse padrão que vai sendo repetido. Não só da mulher vendo, às vezes, a mãe que apanha e acha normal, a menina acha aquilo normal e reproduz, ou inconscientemente aquilo fica normal para ela, apesar dela não achar normal, como também dos meninos. E aí a gente estava tentando fazer um trabalho com os meninos nas escolas. Porque você sabe que o menino que é um agressor. Então, uma das melhores formas de você combater a violência contra a mulher é você educar os meninos, porque aí eles vão crescer e não vão reproduzir aquilo que eles viram em casa. De o pai batendo na mãe, o vô batendo na avó. Que acha que é normal. E acha que é normal. Então, assim, é muito forte você quebrar isso através da educação, através dos exemplos, através da conversa, para que eles entendam que isso não é possível, que isso não é normal, que isso não é aceitável. Teve uma escola que eu fui aqui, no Miguel Couto, que uma menina, no meio da minha palestra, no final, falou, meu pai matou minha mãe na minha frente. Gente, você imagina o que você ouvir isso? A menina falou isso, Yara. E eu fiquei, assim, perplexa. Eu falei, meu Deus, eu não sabia reagir. E começou a chorar e tal. Então, assim, é um negócio que eu comecei a mexer e eu vi que era um buraco, era um iceberg, assim, que eu tava na pontinha e que tinha um mundo profundo, muito grave aqui na nossa região e no Brasil inteiro tem. E eu acho que o fato da gente estar no interior de Minas, ter essa coisa conservadora, essa cultura que você falou, de cada um na sua, não ficar falando as coisas. Então, acaba que essa coisa de botar pano quente, de não ficar, sabe, assim, uma resistência a falar do assunto, que talvez você não encontre tão grande em grandes cidades. Então, tem um desafio enorme aí de quebrar esse estigma. Tanto que no carnaval, a gente fez um bloco de carnaval em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim, porque tem essa coisa de, não, mas eu não vou me intrometer, porque o que vão falar, né? Vai ficar ruim. E aí a gente descobriu, porque esse projeto nasceu, em dezembro teve um feminicídio em Divinópolis, de uma moça de 23 anos que o marido dela esfaqueou ela. E isso me fez querer fundar esse projeto, do Nenhuma Mulher a Menos. Porque eu falei, gente, na época eu estava em Brasília ainda com a Tabata. Eu estou aqui discutindo a questão da mulher nacionalmente, vendo os dados, fazendo trabalho em Brasília. E na minha cidade tá morrendo menina de 23 anos esfaqueada pelo marido e eu não estou fazendo nada. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Isso em dezembro. Pensar global e agir local. Agir local pensando global. Exato. E aí, quando eu vi... Nesse dia do Miguel Couto foi muito forte, porque tinha uma menina que era parente dessa vítima, e aí ela contou pra gente, ela falou assim, olha, a minha tia, que é mãe da menina que morreu, da vítima do feminicídio, ela sabia que a filha dela estava apanhando, a gente sabia que ela estava sofrendo violência, que o marido estava batendo, só que a minha tia não quis intervir, porque ela achou que podia estragar o casamento da filha, que a filha tinha acabado de casar e tal. E aí perdeu a filha. Então, assim, tem um desafio cultural muito grande aqui na nossa região. E a Ana comentou aí agora, alguém comentou aí agora, que isso não acontece só na periferia, não. Isso acontece em todas as classes sociais. Porque às vezes a gente acha que isso acontece só na periferia, só com as pessoas pobres. E isso acontece em todas as classes. Eu vou falar de ela mim. Deixou um comentário aí agora. Eu tive 2 relacionamentos abusivos, né? Um relacionamento bem abusivo mesmo, na questão de até a forma de vestir e tal.
e Descontrole. de controle, total controle. E o segundo, de agressão física mesmo. Bom, 2 relacionamentos muito abusivos. E as pessoas acabam ridicularizando isso, né? Acho que nossa, lá, o cara é chato. A Yara tá... O que a Yara tá fazendo com aquele cara? Gente, a gente precisa de apoio nesse momento. A gente não precisa de crítica. Não, a gente precisa de apoio. Graças a Deus eu consegui sair dos 2 e hoje tenho o Dudu, né? Fofinho, não é santo, viu, gente? Ele tem uns arranca-rabo de vez em quando. Mas é respeitoso, né, Yara? É respeitoso. Exatamente. E é muito importante o homem entender o seu papel. Ano passado eu participei de um evento que chama Sagrado Masculino, não é sagrado, não. É um evento que reúne homens, né? Eles reúnem já há muitos anos, eu participei o ano passado, e aí os homens vão falar dos seus problemas como homens, né? Que começa lá na infância, começa na adolescência, e aí você vai se conhecendo e você vai respeitando ainda mais as mulheres. Então eu oriento a todo homem que tiver vergonha na cara, né, e consiga ser homem realmente, que participe de um grupo como esse. Que participar de um grupo como esse é ser homem mesmo, porque a gente vê histórias lá que a gente não acredita, de pai que abusou do filho, da mãe que abusou do filho, não é abusar às vezes nem fisicamente, mas é de dar uma revista pornográfica para o filho, de incentivar o filho a ir num local que não deve ir e achar normal, que infelizmente ainda existe isso, né? Que as pessoas ainda acham isso normal. Isso eu acho que todo mundo deveria fazer esse curso. Então, é um processo. Nós estamos aqui, nós acreditamos muito, nós estamos nesse mundo para ser pessoas melhores, né? E a gente tem que ter essa consciência de quem nós somos e não tentar replicar o que nossos antepassados fizeram de ruim. Exato. Vamos replicar as coisas boas. O Dudu tem 51 anos. Eu tenho 51 anos. Você imagina, um homem machista. Eu fui criado numa sociedade machista. Né? Machista, sim, eu fui criado com a minha avó que era machista. A minha avó era machista, então você pensa uma mulher machista. E hoje existem muitas mulheres machistas. Muitas. E quando acontece alguma coisa com a filha do outro, fala assim: mas que isso? Defende o homem ainda. Defende o homem, então, gostava de apanhar, aquela coisa. Gostava de apanhar, a roupinha que ela usava passando, também queria. Então, ela estava na rua até tarde. Então a gente tem que mudar essa cultura. E é muito lindo o trabalho que você faz. Tem que se criar um canal de conexão, né? O Casé Forte está aí em Divinópolis, fazendo um trabalho lindo da pedofilia, né? E tem até uma central de atendimento nacional que tem em Divinópolis, ele levanta essa bandeira aí em Divinópolis, né? E eu acho que essa bandeira tem que ser levantada por você também, até criar um canal de encontros mesmo, mais privados, né? Porque essa menina que foi lá e teve a oportunidade de se abrir numa palestra, ela precisa de apoio. E às vezes ficou ali aquele despertar, mas não tivemos como dar continuidade. E aí ela vai voltar a fazer o que faria, né? E a gente tem esse hábito, né, que cai na rotina e acaba esquecendo. Então, assim, criar um canal onde as pessoas possam falar e alguém tomar uma atitude sem expor a pessoa, isso é fantástico. Né? Nós tivemos uma apoiar as mulheres, de apoio, é fantástico. E o grupo que você disse, né? Não é só as meninas, aos meninos também, para conscientizar. E essa conscientização é super importante. Sim, gente, amei. Parabéns pelo seu trabalho. E parabéns por você ter ido aí no Sagrado Masculino, que eu já ouvi falar disso. Eu converso muito sobre isso com uma amiga minha, que essa coisa da cura da masculinidade do homem. É a cura da masculinidade. Os homens acham que fazem isso, são violentos, batem tudo para poder se afirmar, né? É um processo cultural de afirmação do cara se sentir, precisa se sentir dono ali da mulher, precisa sentir que ele controla para ele se sentir homem. Isso precisa mudar urgente, precisa libertar os homens disso, né? Deixa eu deixar eu acho que em Divinópolis não tem esses grupos, mas em Belo Horizonte tem, e tem um evento que acontece todo ano, aí cada ano é no local, mas muito próximo. Belo Horizonte tem. Quem não quiser chegar ao Quem não ponto quiser de um chegar, evento, pode mandar aí um direct aí que eu mando as indicações. Tem vários IGs, né? Tem vários IGs no Instagram que são sensacionais. Um deles chama O Macho da Relação. Os homens que estão aí assistindo, vão lá e pesquisem. O Macho da Relação. Ele se abre com todo o machismo que ele tinha e começa a fazer várias reflexões
Não, é incrível. Vocês vão gostar. Masculinidade saudável, Masculinidade com saudável. Fábio Manzotti. Intimidade consciente. Intimidade consciente. Então tem vários Instagrams aí que a pessoa pode se inspirar. É isso aí. Mas tá acabando o tempo, Laís. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí final para Divinópolis e para quem estiver nos assistindo aí. Bom, só posso agradecer, foi um presente, queria ficar aqui o dia inteiro com vocês, vocês são incríveis, muito agradáveis. Obrigada pela oportunidade de poder falar dos sonhos que eu tenho para Minas, para Divinópolis, para as nossas mulheres, para os jovens. Gente, tamo junto, me procurem quem precisar de ajuda, quem quiser apoiar os projetos, estou à disposição. E a mensagem que eu quero deixar é essa, de esperança, de força, de coragem, para a gente ir atrás do que a gente precisa fazer, para a gente viver num lugar melhor, numa cidade melhor. É isso aí. Tem uma frase que todos os dias a gente está falando sobre ela. É tempo de ficar em casa, mas não de mãos atadas, né? Então, que a gente possa unir essas mãos, todo mundo aí de Divinópolis e nas suas cidades, qualquer cidade que você esteja, que esteja nos ouvindo e que queira fazer grupos assim também, que queira empoderar as mulheres aí na sua cidade também, pode entrar em contato com a Laís. Com certeza vocês vão trocar muitas figurinhas. E conosco também, estamos à disposição para passar todas as informações e todas essas biografias que a gente conhece aí pelo Brasil. Minha linda, muita gratidão, que a gente possa se rever logo, para dar um abraço, para compartilhar as histórias, né? Para compartilhar, fazer essa troca de experiências. E conta com a gente para o que você precisar aí nessa nova jornada, viu? Eu que agradeço, gente. Vocês são muito, muito foda. Obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Que linda, que linda. Nos encontramos. Nosso primeiro encontro foi na rodoviária, indo para a nossa terra, né? Às vezes as pessoas falam, vocês só andam de carro? Não, tem hora... Às vezes a gente tem que deixar o carro no lugar e voltar. Nós voltamos tempo, né? de ônibus, de avião, de trem. De trem, de Já tudo. tivemos que pegar cavalo para depois pegar o ônibus, né? Tem muita história. Já fomos de alguns lugares, já fomos de barco, né? de canoa, então, voadeira. Então a gente utiliza todos os tipos de transportes. E com a Laís nós nos encontramos na rodoviária, prazer, tem muitos anos. E íamos nos reencontrar agora no TEDx, mas foi adiado, da pandemia. Aí voltou essa conexão, né? Que a gente possa aí estar junto. Um trabalho lindo, que possa inspirar outras pessoas a também fazerem, botarem a mão na massa. Como sempre, vamos lá. Parabéns pela live, muito interessante. Maria José, Mary, que linda! Tudo bem? Querida amiga, trabalhamos juntos. Muito interessante a conversa, parabéns, fonte de inspiração para todos. Papo delícia, permita-se ver além. Olha que legal, permita-se ver além, é o nome do IG. Perfeito, os homens precisam se responsabilizar por isso também, claro. Nós somos todos um, né? Somos todos um. A comum unidade, homens, mulheres, é tudo junto. Tá num minuto. Porque acho que em todos os níveis sociais, é isso aí, exatamente. Correr uma corrida de 100 metros com competidores largando dos 50 metros com os melhores tênis e outras pessoas largando do início descalço, é totalmente injusto falar de meritocracia. Isso mesmo. Sem dúvida. Que lindo, gente. Gratidão pela companhia. O Thomas esteve aqui com a gente no Cicobi de Vicred e ele falou de vocês. Que legal. O Thomas se tornou um querido amigo. É um grande amigo. Né? Um trabalho fantástico. É um querido amigo. Clique no coração ao lado que a live aparece para mais seguidores. Que legal. E quem quiser também. Quem quiser compartilhar, tem um aviãozinho aí também. Manda para os amigos aí, que essa live fica 24 horas aí no Instagram. E depois fica lá no nosso canal no YouTube, né? Amanhã, todas as lives que nós estamos fazendo. Nós temos amigos aí que estão baixando e colocando lá para a gente, porque como nós já explicamos, são só nós dois. Vamos ter uma grande equipe. Temos vários amigos, vários voluntários que participam aí dessa comunidade de caçadores de bons exemplos. Exatamente, Se você quiser, venha fazer parte. Todo esse conhecimento tem que chegar às massas. Vamos tentar. Nosso sonho. Isso é cada um de vocês aí. Compartilhe que vai chegar para as massas. Viver em comunidade, cooperação, temos que fazer empatia. Nossa. Então, peraí. Que agonia, falta 38 segundos. Eu tenho que colocar a musiquinha. O Instagram está dizendo que falta 30 segundos, gente. Gratidão pela presença de vocês. Amanhã às 11h11, aqui nesse canal, Caçadores de Bons Exemplos. Não percam. Chame os amigos aí.
Musiquinha de hoje, o que é pior? Reverb, poesia. Me diz o que é pior, desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Beijo, Beijos! gente. Até amanhã. Até amanhã, 11h11.